Na noite da véspera de Natal, meu marido, o CEO, exigiu: peça desculpas à minha nova namorada ou perca seu salário e sua promoção. Eu disse apenas uma palavra. Pela manhã, minhas malas estavam prontas e minha transferência para o Rio de Janeiro já era fato consumado. O pai do meu marido ficou branco como papel. Por favor, me diga que você não enviou aqueles documentos. O sorriso do meu marido desapareceu instantaneamente. Que documentos enviados? Peça desculpas a Valéria hoje à noite na festa de Natal na frente de todos. Encarei meu marido do outro lado da mesa de mogno, em nosso escritório em casa. O formulário de RH com meu nome estava entre nós como uma declaração de guerra. A voz de Leonardo era plana, desprovida de emoção, o mesmo tom que ele usava ao demitir executivos que não lhe serviam mais. E se eu não fizer isso? Perguntei, já sabendo a resposta. Antes de continuar, quero agradecer por estar aqui e compartilhar essas histórias de força e autoestima. Se você acha que ninguém deve usar seu poder contra quem o ajudou a ter sucesso, considere se inscrever no canal Vingança Final. É gratuito e nos ajuda a alcançar mais mulheres que precisam ouvir isso. Agora vamos ver como Amanda lida com essa traição. Então, seu salário será suspenso, sua promoção cancelada e haverá preocupações documentadas sobre seu comportamento que podem levar à demissão. Finalmente ele encontrou meu olhar e o que vi não era meu marido. Era um CEO executando uma decisão difícil. Não precisa ser complicado, Amanda. Peça desculpas a ela e vamos seguir em frente. Pedir desculpas a ela. A Valéria Ribeiro, a chefe de inovação de 28 anos, que estava dormindo com meu marido. A mulher cuja proposta falha, eu havia desmontado com profissionalismo na reunião do conselho de ontem, porque teria destruído tudo o que a Almeida Farmacêutica representava. A mulher que Leonardo estava protegendo às custas do nosso casamento de 8 anos e da minha carreira. Olhei novamente para o formulário. Suspensão de salário com efeito imediato. Adiamento da minha promoção a vice-presidente, que deveria ser anunciada no dia 1º de janeiro. Desculpas públicas obrigatórias por comportamento não profissional com a alta administração. Naquele momento, algo se cristalizou, mas não era dor. Eu já tinha chorado aquelas lágrimas 4 meses atrás, quando cheguei em casa mais cedo e ouvi a voz dela no nosso quarto. Isso era algo mais frio, mais claro. Aquele tipo de clareza que só chega quando você percebe que a pessoa que amava se tornou alguém que você nem reconhece mais. Tudo bem, disse suavemente. Leonardo piscou, visivelmente surpreso. Ele havia se preparado para lágrimas, raiva, negociações. Minha aceitação calma o desorientou completamente. Você vai se desculpar? Insistiu ele, precisando de uma confirmação. Eu vou cuidar disso, disse eu, levantando-me. Nenhuma mentira, nenhum consentimento, apenas uma promessa que eu pretendia absolutamente manter. Mas preciso explicar como chegamos aqui. Como um casamento que começou com tantas promessas pôde terminar com meu marido usando a política corporativa contra mim no dia de Natal. Como a mulher que ajudou a transformar a Almeida Farmacêutica em uma empresa de sucesso pôde ser ameaçada de destruição profissional em sua própria casa pelo homem que um dia amou. Tudo começou 12 anos atrás, embora na época eu não tenha reconhecido os sinais de alerta. Conheci Leonardo durante a pós-graduação, quando eu tinha 26 anos, no meio do meu doutorado em bioquímica. Eu passava dias de 16 horas em laboratórios que cheiravam a formol e desespero. Conduzia experimentos que falhavam com mais frequência do que davam certo, sustentada por café e pela fé obstinada de que minha pesquisa era importante. Leonardo estava terminando seu MBA na FGV, carismático, ambicioso, cheio de grandes visões sobre o futuro. Ele entrou na sala de estudos onde eu estava revisando pesquisas e sentou-se ao meu lado sem pedir, fazendo perguntas sobre meu trabalho. Não aquelas perguntas superficiais e educadas que a maioria dos estudantes de economia fazia quando queria parecer interessada. Perguntas reais, ponderadas. Ele queria entender a ciência, queria saber como funcionava realmente o desenvolvimento de medicamentos além dos modelos financeiros e das análises de mercado. Meu pai dirige uma empresa farmacêutica. Ele me contou durante uma dessas conversas. Uma pequena operação focada em doenças raras, cânceres pediátricos, distúrbios genéticos. Condições que afetam milhares de pessoas em vez de milhões. É um trabalho nobre, mas perde dinheiro. As grandes farmacêuticas não tocam nessas doenças porque não há lucro.
O Dr. Geraldo Almeida havia fundado a Almeida Farmacêutica 30 anos antes com uma missão que, em seu idealismo, era quase pitoresca. Ele acreditava que as empresas farmacêuticas tinham a obrigação moral de desenvolver curas para pacientes ignorados pelas forças de mercado, que sofriam de condições raras demais para justificar os enormes custos de pesquisa e desenvolvimento. Na teoria, era lindo. Na prática, significava que a empresa existia em um estado de quase falência permanente, sustentada mais pela recusa obstinada do Dr. Geraldo em desistir do que por um modelo de negócios racional. Eu quero mudar as coisas, disse Leonardo. Seus olhos brilhavam de convicção. Quero provar que se pode fazer o bem fazendo negócios, que se podem salvar vidas e ganhar dinheiro, que ética e lucro não precisam ser uma contradição. Eu acreditei nele, Deus. Eu acreditei em cada palavra. Nos casamos 8 anos atrás, logo depois que Leonardo assumiu a direção no lugar de seu pai. O Dr. Geraldo havia se retirado para a presidência do conselho, pronto para deixar seu filho guiar a empresa em novas direções, mantendo a supervisão. Faremos isso juntos. Ele me prometeu na nossa primeira noite de núpcias. Sua ciência e meu faro para os negócios. Construiremos algo extraordinário. E por um tempo nós fizemos. Eu me joguei na Almeida Farmacêutica com a mesma intensidade que coloquei no meu doutorado. Reconstruí a estrutura de planejamento estratégico do zero. Sistemas para avaliar quais projetos de pesquisa sobre doenças raras tinham as melhores chances de sucesso, quais parcerias acadêmicas valiam a pena cultivar, como equilibrar a missão ética com a sustentabilidade financeira. Em 4 anos, triplicamos o faturamento. Garantimos parcerias com grandes hospitais de pesquisa. Lançamos 2 novos tratamentos no mercado. Um para uma forma rara de leucemia pediátrica, outro para uma doença genética do sangue. Não eram medicamentos blockbuster, que nos trariam bilhões, mas salvavam a vida de crianças. Eram exatamente o motivo pelo qual a Almeida Farmacêutica havia sido fundada. O Dr. Geraldo me amava por isso. Ele me apresentava nos eventos corporativos como a pessoa mais inteligente da organização e incluía a si mesmo nessa avaliação. Ele confiava no meu julgamento sobre as prioridades de pesquisa, valorizava minha opinião nas decisões estratégicas, me fazia sentir parte do todo de uma maneira que nada tinha a ver com ser a esposa do Leonardo. Aqueles foram anos bons. Construímos algo significativo. Leonardo e eu trabalhávamos frequentemente até tarde juntos, examinando propostas na mesa da cozinha, discutindo prioridades, completando as frases um do outro. Nos sentíamos parceiros em todos os sentidos. Então, o sucesso mudou as coisas. Primeiro veio o perfil na Forbes Brasil. 30 under 30 na saúde. Leonardo Almeida transforma o legado de seu pai. Depois o artigo no Valor Econômico sobre os jovens CEOs que quebram as convenções farmacêuticas. Depois, os convites para palestrar, os assentos nos conselhos de administração de outras empresas, a atenção dos investidores de risco que viam a Almeida Farmacêutica como um alvo de aquisição. Leonardo começou a medir o valor com base no preço das ações em vez das vidas salvas. Começou a almoçar com investidores que só se importavam com os retornos, que faziam perguntas como: por que vocês desperdiçam recursos em doenças que afetam tão poucos pacientes? Ele voltava para nossa casa em São Paulo desses encontros energizado, de uma maneira que me deixava desconfortável, falando em otimizar nosso portfólio e mudar para oportunidades de margem mais elevada. Poderíamos ser muito maiores, dizia ele. Nós nos limitamos focando em doenças raras. Há um mercado inteiro para tratamentos anti-envelhecimento, aplicações cosméticas de princípios ativos existentes. As margens de lucro são incríveis. Eu o lembrava de por que seu pai havia fundado aquela empresa, porque ambos havíamos escolhido aquele trabalho. As crianças que estavam vivas graças aos tratamentos que desenvolvemos. Não estou dizendo para abandoná-los, respondia Leonardo, com a frustração se insinuando em sua voz. Estou dizendo para diversificar. Vamos usar produtos lucrativos para financiar o trabalho nobre. É apenas um negócio inteligente. Mas eu já tinha visto essa história na indústria farmacêutica. Empresas que começavam com missões éticas e prometiam usar os lucros de um setor para financiar a pesquisa em outro. Nunca funcionava assim.
Os produtos lucrativos consumiam cada vez mais recursos, exigiam mais atenção, tornavam-se o foco primário, até que a missão original era apenas linguagem de marketing em um site que ninguém lia. Eu me tornei inconveniente. A mulher que o lembrava das origens humildes, a cientista que colocava a integridade da pesquisa acima dos ganhos trimestrais, a voz que fazia perguntas desagradáveis sobre se estávamos traindo a missão com a qual havíamos começado. 6 meses atrás, as coisas mudaram de uma maneira que eu não podia mais ignorar. Leonardo começou a chegar em casa depois da meia-noite, cheirando um perfume caro que eu não possuía. Falava ao telefone em outros cômodos. Sua voz baixava para sussurros íntimos quando eu passava. Parou de me tocar casualmente. Nada mais de mão no ombro quando nos cruzávamos no corredor. Nada mais de beijo na testa quando eu trabalhava até tarde. Parou de perguntar sobre o meu dia, parou de ouvir quando eu falava, parou de me ver como qualquer coisa, além de um obstáculo para qualquer futuro que ele estivesse tentando se convencer de que estava construindo. Eu dizia a mim mesma que estava paranoica, que o estresse da liderança o estava afetando, que casamentos de sucesso exigiam compreensão e paciência, que assim que superássemos essa fase de crescimento, as coisas voltariam a ser como antes. Eu mentia para mim mesma, porque confrontar a verdade parecia impossível. Então chegou o dia, 4 meses atrás, que destruiu qualquer ilusão confortável a qual eu me agarrava. Eu tinha ido a uma conferência em Curitiba. 3 dias de apresentações sobre tratamentos inovadores para o câncer, networking com pesquisadores cujo trabalho poderia potencialmente se conectar ao nosso. Minha cabeça zumbia de possibilidades quando decidi voltar para casa um dia mais cedo para surpreender Leonardo. Parei até no supermercado e comprei os ingredientes para um risoto. O prato que eu havia aperfeiçoado no nosso primeiro ano de casamento, quando ainda éramos pessoas que cozinhavam juntas, que riam dos desastres na cozinha, que tinham tempo um para o outro. Entrei na nossa cobertura, carregando as compras e a esperança. Deixei ambas caírem no hall de entrada quando ouvi ruídos vindos do nosso quarto. Não ruídos ambíguos que eu pudesse racionalizar ou reinterpretar. Ruídos específicos. A voz de Valéria gemia o nome de Leonardo de uma maneira que não deixava espaço para interpretações erradas. Fiquei petrificada. Minha mente catalogava os detalhes com precisão científica. Os sapatos dela na porta, solas vermelhas que eu reconhecia do escritório, 2 taças de espumante na nossa mesa de centro, uma mancha de batom em uma delas num tom que eu jamais usaria. O paletó de Leonardo pendurado em uma cadeira. Saí silenciosamente, deixando as compras no corredor, dirigi até um hotel onde chorei por 3 horas em um banheiro que cheirava a produtos de limpeza industrial. Depois sequei o rosto, olhei-me no espelho e tomei uma decisão. Na pesquisa farmacêutica, se um princípio ativo mostra toxicidade nos estudos, você não passa anos tentando reformular algo fundamentalmente defeituoso. Você encerra o estudo e recomeça do zero. Meu casamento mostrava toxicidade. Era hora de encerrá-lo e recomeçar. Mas não confrontei Leonardo. Não exigi explicações ou desculpas ou terapia de casal, que ambos sabíamos que não mudaria nada. Em vez disso, comecei a planejar. Na manhã seguinte, liguei para o Dr. Geraldo e perguntei sobre a expansão que ele havia mencionado meses antes, a ideia de abrir um escritório no Rio de Janeiro para construir parcerias com pesquisadores de Campinas e Ribeirão Preto. Leonardo não entende a ciência como você, o Dr. Geraldo havia dito. Sua voz estava pesada, com algo que soava como decepção. Ele foca demais nas finanças. Preciso de alguém no Rio que se lembre de por que fundamos esta empresa. Eu me ofereci como voluntária imediatamente. Por 4 meses eu havia trabalhado à noite e nos fins de semana, construindo aquelas relações no Rio, avaliando pesquisadores, analisando princípios ativos, provando meu valor para uma operação a centenas de quilômetros de distância. E eu havia documentado todo o resto. As propostas falhas de Valéria, os compromissos éticos de Leonardo, os extratos dos cartões de crédito corporativos que mostravam quartos de hotel e compras de joias que não tinham nada a ver com os negócios. Não por vingança, mas por proteção, para o inevitável momento em que Leonardo tentaria me destruir profissionalmente para proteger seu caso, o que me levou à reunião do conselho de ontem, onde tudo finalmente chegou ao ápice.
Valéria havia apresentado sua grande proposta de reestruturação, que desviava 60% do nosso orçamento de pesquisa dos tratamentos para doenças raras para produtos cosméticos anti-envelhecimento. Estava cheia de palavras-chave sobre oportunidades de alto impacto e gráficos que pareciam impressionantes até que se examinassem as premissas subjacentes. A ciência era superficial, a ética inexistente. Era tudo contra o que a Almeida Farmacêutica havia sido fundada. Eu havia passado 3 dias criando uma contra-análise que desmontava metodicamente cada premissa na proposta de Valéria. Eu havia documentado porque isso destruiria nossa reputação, afastaria os parceiros de pesquisa e trairia nossa missão. O Dr. Geraldo havia escutado ambas as apresentações. Depois tirou os óculos de leitura com ponderada precisão. A análise da Amanda é fundamentada. A proposta da Valéria tem méritos para outro tipo de empresa, mas essa não somos nós. Moção para adiamento por tempo indeterminado. O conselho aprovou por unanimidade. O rosto de Valéria ficou branco, depois vermelho. Ela olhou para Leonardo esperando que ele a defendesse. Ele não disse nada durante a reunião, mas naquela noite estava furioso. Você a humilhou, disse ele. Na frente do meu pai, na frente do conselho. Foi por isso que acabei ali na noite da véspera de Natal, sentada de frente para meu marido, enquanto ele exigia que eu pedisse desculpas à sua amante ou perdesse tudo o que eu havia construído. Tudo bem, eu disse, e realmente quis dizer isso. Eu cuidaria da situação, só não da maneira que Leonardo esperava. Porque na minha pasta, trancada no meu carro lá embaixo, havia uma pasta que o Dr. Geraldo havia me dado 1 hora antes. Documentos que reestruturavam meu papel para CEO da Almeida Farmacêutica Divisão Rio. Aprovados pelo Conselho, depositados junto à autoridade reguladora, efetivos a partir de 2 de janeiro. Leonardo achava que tudo bem significava capitulação. Ele estava prestes a descobrir o que realmente significava. Saí do escritório de Leonardo e desci para onde a festa de Natal já estava a todo vapor. O grande salão da cobertura havia sido transformado em algo saído de uma fantasia corporativa. Lustres de cristal lançavam uma luz quente sobre os pisos de mármore. Um quarteto de cordas tocava algo clássico que ninguém realmente ouvia. Jovens executivos em vestidos de coquetel e ternos escuros tentavam fazer contatos sem parecerem desesperados demais. Eu precisava de uma bebida, ou talvez devesse ir embora de vez, entrar no carro e dirigir até chegar a algum lugar que não fosse aqui. Mas o Dr. Geraldo havia me pedido explicitamente para participar esta noite. E depois do que ele fez por mim, depois daquela pasta na minha maleta com documentos que mudariam tudo, eu lhe devia pelo menos algumas horas de presença. Peguei um espumante de um garçom que passava e me posicionei perto das janelas, observando a tempestade cair sobre São Paulo, enquanto ouvia pela metade conversas sobre resultados trimestrais e planos de viagem para as férias. Minha mente ainda estava lá em cima naquele escritório, processando ainda a conversa que acabara de acontecer, sentindo ainda o choque frio de observar meu marido usar a política corporativa contra mim. Amanda. Virei-me e vi Antonella do departamento regulatório parada ao meu lado. A preocupação estava escrita em seu rosto. Antonella e eu havíamos trabalhado juntas por 6 anos. Ela era brilhante, meticulosa e uma das poucas pessoas na empresa que parecia operar fora dos joguinhos políticos que consumiam todos os outros. Você está bem? Perguntou suavemente. Parece que viu um fantasma. Algo assim? Disse eu, tomando um longo gole do espumante que tinha gosto de caro demais e gelado demais. Antonella olhou em volta para garantir que ninguém estivesse perto o suficiente para ouvir. É sobre a Valéria, não é? Leonardo está descontando em você pela reunião do conselho de ontem. Olhei para ela bruscamente. Como você sabe? Todo mundo sabe. Interrompeu Antonella gentilmente. Do Leonardo e da Valéria, da reunião do conselho, do fato de que você aniquilou absolutamente a proposta dela com dados contra os quais ela não podia argumentar. Ela fez uma pausa. As pessoas estão tomando partido, Amanda. E pode te surpreender saber que a maioria dos verdadeiros cientistas está do seu lado. Não deveria importar, mas importava. Importava mais do que eu queria admitir. Leonardo quer que eu peça desculpas a ela, disse baixo. Hoje à noite, na frente de todos. Diz que meu salário está suspenso e minha promoção cancelada até que eu faça isso. O rosto de Antonella ficou pálido, depois vermelho de raiva.
Ele não pode fazer isso. É abuso de poder. Ele é o CEO, disse eu. Pode fazer o que quiser. O Dr. Geraldo nunca permitiria. O Dr. Geraldo ainda não sabe. Olhei para Antonella atentamente, avaliando quanto dizer, o quanto eu podia confiar nela, mas saberá em breve. Antonella estudou meu rosto, lendo algo ali que mudou sua expressão da raiva para a curiosidade. Você tem um plano. Tenho opções, corrigi. Antes que Antonella pudesse responder, a energia na sala mudou. As conversas morreram. As pessoas se viraram para a entrada e soube sem olhar que Valéria havia chegado. Valéria Ribeiro era bonita daquele jeito que para as conversas. Alta, loira, usava um vestido vermelho que provavelmente custava mais do que o aluguel mensal da maioria das pessoas. Ela se movia pela sala como se fosse dona do lugar, o que acredito que ela pensava que fazia agora que havia garantido a atenção do CEO. Eu havia observado essa transformação nos últimos 6 meses, desde que Leonardo a contratou como chefe de inovação sem me consultar, apesar da óbvia sobreposição com minhas responsabilidades de planejamento estratégico. Ela havia chegado com credenciais que no papel pareciam perfeitas. MBA na FGV, ex-consultora da McKinsey, um TED Talk sobre inovação disruptiva na saúde, que tinha 2 milhões de visualizações. Eu tinha assistido àquela palestra uma vez, me forçando a passar por 18 minutos de palavras-chave e banalidades inspiradoras que não diziam absolutamente nada de substancial se você realmente entendesse de pesquisa farmacêutica. Mas Leonardo ficou fascinado. Lembrava-me de tê-lo observado durante a apresentação dela na entrevista, vendo algo em seus olhos que eu não via há anos quando ele olhava para mim. Fascínio, desejo. Aquele arrepio particular de algo novo, brilhante e não testado. Precisamos de perspectivas frescas, ele me disse quando questionei a contratação em particular. Novas maneiras de pensar. Você é brilhante, Amanda. Mas às vezes você está muito focada na ciência e não o suficiente nos negócios. Tradução. Você se preocupa com a missão e isso se tornou inconveniente. Eu deveria ter lutado mais na época? Deveria ter insistido em ser parte do processo de decisão, deveria ter reconhecido que Leonardo já estava lançando as bases para a minha marginalização, escolhendo alguém cuja lealdade seria para ele em vez de para os princípios fundadores da empresa. Mas eu ainda tinha tentado ser a esposa solidária, ainda acreditava que questionar seu julgamento me faria parecer insegura em vez de profissionalmente preocupada. Valéria me viu do outro lado da sala e sorriu. Luminosa, afiada e triunfante. Ela ergueu sua taça de espumante em um brinde falso que fez meu estômago revirar. Ela acha que ganhou, murmurou Antonella ao meu lado. Ela ganhou, disse eu. Pelo menos a batalha que ela acha que estamos lutando. O que isso significa? Esvaziei meu espumante e coloquei a taça vazia em uma mesa próxima. Significa que Valéria está jogando damas enquanto o resto de nós joga xadrez. 3 meses após a chegada de Valéria, ela apresentou ao Conselho sua grande visão estratégica, a proposta de reestruturação que levou diretamente à catástrofe de ontem e ao ultimato de hoje. Eu havia passado 3 dias preparando minha contra-análise, mal dormindo, sobrevivendo à base de café e de uma raiva crescente derivada de ver alguém com conhecimentos farmacêuticos mínimos tentar desmantelar décadas de trabalho significativo. A proposta de Valéria estava cheia de gráficos que pareciam impressionantes e palavras-chave que não significavam nada. Mudar para oportunidades de alta margem, otimização da alocação de recursos, aproveitamento de princípios ativos existentes para maior penetração de mercado. O que significava, na verdade, era abandonar crianças com distúrbios genéticos raros em favor da venda de cremes anti-envelhecimento para consumidores ricos que não precisavam deles. A ciência era superficial. A reutilização de princípios ativos existentes para aplicações cosméticas, trabalho que exigia uma pesquisa mínima, mas podia ser comercializado a preços premium. As margens de lucro eram inegavelmente atraentes. A ética era inexistente. Documentei cada erro em sua análise.
As falsas premissas sobre o tamanho do mercado, os custos subestimados da aprovação regulatória para produtos cosméticos, o completo fracasso em considerar os danos à reputação se nossos pesquisadores seniores se demitissem em protesto, o que fariam e que documentei com declarações assinadas por 3 chefes de departamento. Quando apresentei na reunião do conselho, o rosto de Valéria ficou branco, depois vermelho. Sua voz tornou-se mais aguda e defensiva a cada desafio, revelando que ela realmente não entendia a ciência que propunha revolucionar. O Dr. Geraldo havia escutado ambas as apresentações com aquela atenção meticulosa que dedicava a tudo. Quando Valéria terminou, ele tirou os óculos de leitura e os colocou sobre a mesa com ponderada precisão. A análise da Amanda é fundamentada, disse suavemente. A proposta da Valéria tem méritos para outro tipo de empresa, mas essa não somos nós. Moção para adiamento por tempo indeterminado. O conselho aprovou por unanimidade. Eu deveria ter sentido satisfação. Em vez disso, senti medo, observando o rosto de Leonardo durante a reunião, vendo-o armazenar cada momento da humilhação de Valéria como munição para usar mais tarde, o que ele efetivamente fez menos de 24 horas depois. Amanda, virei-me e vi Leonardo parado ao meu lado, Valéria ao seu lado, a mão dela possessivamente no braço dele. De perto, ela era ainda mais chamativa. Maquiagem perfeita, cabelo perfeito, aquela sofisticação particular que vinha do dinheiro e do tempo para mantê-la. Leonardo, disse em tom uniforme. Valéria, precisamos conversar, disse Leonardo. Sua voz carregava aquela autoridade plana. Significava que não era um pedido. Achei que já tivéssemos feito isso, retruquei. Cerca de 30 minutos atrás no seu escritório. O maxilar de Leonardo se contraiu. Eu quis dizer nós 3. Valéria merece uma explicação sobre ontem. Valéria teve uma explicação ontem. Interrompi, olhando diretamente para ela. Na reunião do conselho, onde apresentei dados que mostravam por que sua proposta prejudicaria a empresa que meu sogro construiu por 30 anos. O sorriso de Valéria não vacilou, mas algo frio entrou em seus olhos. É interessante que você apresente isso como se proteger modelos de negócios obsoletos fosse a mesma coisa que proteger o futuro da empresa. É interessante que você ache que cremes anti-envelhecimento representam o futuro da pesquisa farmacêutica, retruquei. Mas, por outro lado, você nunca trabalhou realmente na pesquisa farmacêutica, não é? Apenas consultorias de fora para empresas que priorizam o lucro sobre os pacientes. Amanda, a voz de Leonardo carregava um aviso. Olhei para ele. Você queria que eu me desculpasse agora? É sobre isso que trata esta conversa? Leonardo olhou em volta, notando que estávamos atraindo a atenção, que as conversas próximas haviam morrido enquanto as pessoas percebiam o confronto. Não aqui, disse tenso. Lá em cima no meu escritório, 5 minutos. Ele se afastou sem esperar confirmação. Valéria o seguiu. Seu vestido vermelho, um corte de cor através da multidão de tons neutros. Antonella apareceu no meu cotovelo. Por favor, me diga que você não vai lá sozinha. Não estou sozinha, disse baixo. Tenho tudo no que preciso. Amanda. Ele tentará forçar a situação na frente dela. Vai te obrigar a escolher entre sua dignidade e sua carreira. Eu sei, disse eu, mas Antonella, ele não entende qual escolha eu já fiz. Toquei brevemente no braço dela, grata por sua preocupação, e depois fui em direção ao elevador que me levaria de volta ao escritório de Leonardo, de volta para uma conversa que poria fim ao meu casamento e começaria todo o resto. A pasta na minha maleta parecia mais pesada do que deveria, cheia de documentos que representavam 4 meses de preparação silenciosa. A construção de relacionamentos dos quais Leonardo não sabia nada, a criação de opções das quais ele desconhecia a existência. Tudo bem, eu tinha dito a ele antes, e era verdade, mas não de uma maneira que ele entendesse. As portas do elevador se fecharam e vi a festa desaparecer abaixo de mim. Todas aquelas pessoas estavam celebrando em uma empresa que estava prestes a mudar de uma maneira que eles ainda não podiam imaginar. Quando as portas se abriram no andar da diretoria, pude ver as luzes do escritório de Leonardo brilhando ao longo do corredor. Endireitei os ombros e caminhei em direção ao confronto que tinha que acontecer desde o dia em que ouvi a voz de Valéria no meu quarto 4 meses atrás. Em direção ao momento em que tudo bem se transformaria de uma aparente capitulação em algo que Leonardo levaria meses para entender.
O escritório de Leonardo estava exatamente como eu o havia deixado 30 minutos antes. Mesa de mogno, posicionada para dominar a sala. Janelas do chão ao teto com uma vista de São Paulo que provavelmente custava mais do que a maioria das pessoas ganhava em uma vida. Tudo estava organizado para projetar poder e controle. Valéria já estava lá, parada perto das janelas com seu espumante, parecendo pertencer àquela sala mais do que eu jamais pertenci. Leonardo estava sentado atrás de sua mesa no que eu considerava seu trono. A poltrona de couro, feita sob medida de acordo com suas especificações, projetada para fazê-lo sentar ligeiramente mais alto do que qualquer um à sua frente. Pequenos jogos psicológicos, truques que eu o vi aprender nos livros de negócios e nas sessões de coaching executivo. Feche a porta, disse Leonardo quando entrei. Fechei-a. O clique soou mais alto do que deveria no silêncio repentino. Sente-se, acrescentou, indicando uma das cadeiras em frente à sua mesa. Permaneci de pé. Uma pequena rebelião, talvez insignificante, mas nos últimos meses eu havia aprendido que às vezes o único poder que lhe resta consiste em recusar-se a ficar confortável na sua própria humilhação. Os olhos de Leonardo se estreitaram ligeiramente. Ele havia notado. Claro que havia notado. Era uma das coisas que o tornaram bem-sucedido. Aquela atenção aos detalhes, aquela capacidade de ler as pessoas nas situações e adaptar sua abordagem de acordo. Precisamos resolver esta situação, disse ele. Sua voz baixou para aquele tom plano profissional que fazia tudo parecer uma transação comercial. Valéria expressou preocupações em trabalhar com você no futuro e, honestamente, depois da reunião do conselho de ontem, compartilho dessas preocupações. Preocupações, repeti a palavra, que parecia estranha na minha boca. Sobre o fato de eu fazer o meu trabalho. Sobre o fato de eu apresentar dados precisos que contradizem uma proposta falha. Valéria pousou sua taça com ponderada precisão. Sua apresentação não era sobre os dados, Amanda. Era sobre me fazer parecer incompetente na frente do conselho, minar minha credibilidade porque você me vê como uma ameaça. Quase ri. Quase, porque a pura audácia daquilo. Ela estava no escritório do meu marido, usando um vestido que custava provavelmente mais do que nossos pesquisadores ganhavam em um mês, me acusando de me sentir ameaçada por ela. Era tão absurdo que quase quebrou a raiva fria que havia se acumulado no meu peito. Eu vejo você exatamente como você é, disse suavemente. Uma consultora com um MBA que acha que palavras-chave e TED Talks a qualificam para revolucionar a pesquisa farmacêutica. Alguém que nunca passou um dia em um laboratório, nunca avaliou um estudo clínico, nunca teve que dizer a pais que não temos cura para a doença do filho deles, porque não é lucrativa o suficiente para as grandes empresas. Amanda. A voz de Leonardo carregava um aviso, mas eu o ignorei. Sua proposta teria estripado nosso departamento de pesquisa em doenças raras. Teria feito fugir qualquer pesquisador sério que temos. Teria destruído tudo para o que a Almeida Farmacêutica foi fundada. E sim, apresentei dados que mostram exatamente isso, porque esse é o meu trabalho. Ou era, até que fazer o meu trabalho se tornou aparentemente motivo de medidas disciplinares. O rosto de Valéria ficou vermelho. Sua compostura desmoronou. É exatamente disso que estou falando. Essa hostilidade, essa recusa em considerar pontos de vista alternativos. Leonardo, você vê o que quero dizer, não é? Leonardo se levantou, deu a volta na mesa para ficar ao lado de Valéria. O gesto era deliberado. Ele estava escolhendo sua posição, deixando claro de que lado estava. Amanda, você precisa entender uma coisa, disse ele. Valéria é uma executiva sênior nesta organização. Ela se reporta diretamente a mim. Se você a mina publicamente, mina minha autoridade e meu processo de decisão. Isso é inaceitável. O que é inaceitável, disse eu, minha voz ainda baixa, mas agora com uma certa aspereza, é usar sua posição de CEO para proteger seu caso pessoal às custas da missão da empresa e da carreira de sua esposa. As palavras ficaram suspensas no ar como fumaça. O rosto de Leonardo ficou pálido, depois corou. O que você está insinuando? Perguntou, embora todos soubéssemos exatamente o que eu estava insinuando. Não estou insinuando nada, disse eu. Estou expondo fatos.
Você contratou Valéria sem me consultar, apesar da óbvia sobreposição com minhas responsabilidades. Você apoiou as propostas dela contra as objeções de pesquisadores experientes. Agora está usando mecanismos de RH para me punir por apresentar dados que contradiziam a estratégia dela. Ou seu julgamento está catastroficamente comprometido, ou você está me sabotando intencionalmente. Nenhuma das opções lança uma boa luz sobre sua liderança. Valéria emitiu um som que poderia ter sido uma risada ou outra coisa. É incrível, Leonardo. Ela está efetivamente te acusando de má conduta profissional porque não consegue aceitar que sua abordagem é obsoleta e sua atitude tóxica. Minha abordagem salvou a empresa de um desastre estratégico, rebati. Sua abordagem nos tornaria mais uma empresa de cosméticos perseguindo margens de lucro, enquanto crianças com doenças raras continuam sofrendo porque ninguém desenvolve curas para elas. Chega! A voz de Leonardo cortou a discussão com a autoridade de CEO. Esse é exatamente o problema, Amanda. Essa incapacidade de colaborar, essa necessidade de ter razão às custas de todos os outros. É por isso que estamos aqui. Ele voltou para sua mesa, abriu uma gaveta e tirou o formulário de RH que eu tinha visto antes. Colocou-o na mesa entre nós como uma prova em um julgamento. Isso é efetivo imediatamente, disse. E sua voz havia se tornado agora completamente plana, desprovida de emoção daquele jeito. Significava que ele havia tomado uma decisão e não mudaria de ideia. Seu salário será suspenso até que as preocupações documentadas sobre seu comportamento profissional sejam resolvidas. Sua promoção a vice-presidente será adiada por tempo indeterminado e você é obrigada a apresentar desculpas públicas a Valéria, nas quais reconhece que sua abordagem na reunião do conselho de ontem foi inadequada. Encarei o formulário, relendo as palavras mesmo já as tendo visto. Comportamento não profissional com a alta administração. Falta de demonstração de uma abordagem colaborativa. Preocupações quanto ao julgamento e à dinâmica de equipe. Linguagem corporativa projetada para parecer objetiva, enquanto significava qualquer coisa que a pessoa que a brandia quisesse que significasse. Isso é retaliação, disse baixo. O uso da política corporativa para me punir por ter contestado a proposta de Valéria. O uso da sua autoridade como CEO para proteger sua... Fiz uma pausa, escolhendo minhas palavras com cuidado. Relação profissional com ela. Isso é responsabilidade, retrucou Leonardo, por um comportamento que várias pessoas documentaram como problemático. Várias pessoas, repeti. Você quer dizer Valéria, que documentou preocupações depois que eu a contradisse em uma reunião do conselho? Isso não são várias pessoas. É uma pessoa com um interesse pessoal em me desacreditar. Há outras reclamações, disse Leonardo, de pesquisadores que se sentiram intimidados pelo seu estilo de liderança, de colegas que experimentaram sua atitude desdenhosa em relação a ideias que não se alinham com sua visão. Essa era novidade para mim. Pesquisadores reclamando de mim. Eu havia passado 8 anos construindo relacionamentos com nossas equipes de pesquisa, defendendo o trabalho deles, lutando pelos recursos de que precisavam. A ideia de que tivessem reclamado de mim parecia ficção, a menos que Leonardo estivesse simplesmente inventando, criando um rastro de papel para justificar o que estava prestes a fazer. Deixe-me ver a documentação, disse eu. Essas reclamações dos pesquisadores. Quero vê-las. É parte da investigação de RH, disse Leonardo. Você terá acesso aos materiais relevantes através dos canais apropriados. Em outras palavras, você não pode me mostrar porque não existem. Em outras palavras, existem procedimentos corretos que seguimos. A voz de Leonardo tornou-se agora mais dura, frustrado pelo fato de eu não aceitar simplesmente. Amanda, estou tentando gerenciar isso profissionalmente. Estou te dando a chance de resolver tudo isso sem que escale ainda mais. Tudo o que você precisa fazer é reconhecer que sua abordagem foi inadequada e se comprometer com uma melhor colaboração no futuro. Melhor colaboração, disse eu. Significa que eu deveria apoiar as propostas de Valéria mesmo que sejam fundamentalmente erradas? Significa que eu deveria ficar calada quando vejo que erros estratégicos estão sendo cometidos? Significa que eu deveria dar prioridade à proteção dos egos em vez da proteção da missão da empresa? Melhor colaboração significa que você deveria tratar os executivos seniores com respeito, interferiu Valéria.
Significa que você deveria encontrar maneiras de expressar preocupações que não incluam a humilhação das pessoas na frente do conselho. Significa que você deveria reconhecer que não é a única pessoa nesta empresa com insights valiosos. Olhei para ela, olhei de verdade, tentando entender o que ela queria realmente. Tratava-se de ambição profissional, de garantir sua posição eliminando alguém que ela via como concorrência? Ou era algo mais pessoal? Provar a si mesma, a Leonardo, a todos, que ela tinha vencido, que tinha me substituído com sucesso em todos os aspectos da vida dele? Talvez fossem todas essas coisas. Talvez as motivações das pessoas nunca fossem tão simples quanto gostaríamos. Não vou pedir desculpas, disse eu, voltando-me novamente para Leonardo. Nem a ela, nem a você, a ninguém. Apresentei dados precisos em uma reunião do conselho usando canais profissionais apropriados. Se Valéria se envergonha que sua proposta tenha sido rejeitada, é uma consequência de ter apresentado uma proposta falha, não do fato de eu ser pouco profissional. O maxilar de Leonardo se contraiu. Então, a suspensão permanece. E se você continuar recusando, teremos que avaliar se sua posição aqui ainda é sustentável. Você está ameaçando me demitir? Perguntei, minha voz calma apesar de tudo. Na noite da véspera de Natal, enquanto estamos dando uma festa lá embaixo? Estou explicando as consequências, disse Leonardo. Ações têm consequências, Amanda. Você não pode minar a liderança e não esperar uma reação. Pensei na pasta na minha maleta lá embaixo, nos documentos do Dr. Geraldo que reestruturavam meu papel, transformando-me de subordinada de Leonardo em alguém que se reportava diretamente ao conselho. Em 4 meses de preparação silenciosa, de construção de relacionamentos no Rio, de demonstração do meu valor para uma operação da qual Leonardo não sabia nada, na escolha que eu já havia feito antes mesmo de entrar neste escritório. Você tem razão, disse eu. Ações têm consequências. Você está prestes a aprender isso. Leonardo franziu a testa novamente inseguro. Aquela rachadura na sua segurança se alargou ligeiramente. O que isso deveria significar? Significa: não sou a pessoa que você pensa que eu sou, disse eu. A pessoa que aceita a humilhação para manter um emprego. A pessoa que pede desculpas por ter razão porque isso te deixa desconfortável. A pessoa que permanece em uma empresa onde o CEO usa sua autoridade para proteger sua amante às custas de sua esposa. Você deve ter muito cuidado com o que insinua, disse Leonardo. Sua voz baixou para algo perigoso. Não estou insinuando nada, disse novamente. Estou simplesmente constatando que não vou pedir desculpas a Valéria. Não aceitarei esta suspensão e não ficarei em uma posição onde meu julgamento profissional é usado contra mim porque contradiz seus interesses pessoais. Valéria riu, aguda e frágil. E então, vai se demitir simplesmente? Vai embora de tudo o que construiu aqui? Porque é isso que acontece quando você se recusa a ser um jogador de equipe. Amanda, você está se isolando. Vai acabar sem nada. Talvez, disse eu. Ou talvez eu acabe com algo melhor. Algo que não exija comprometer minha integridade ou assistir à missão em que eu acreditava ser desmantelada por margens de lucro e ego. Virei-me para a porta, farta desta conversa, farta de tentar fazê-los entender algo que não tinham interesse em entender. Amanda, espere. A voz de Leonardo me parou no batente. Se você sair daqui sem aceitar estas condições, não tem volta. Esta é a sua última chance de resolver a coisa de modo simples. Virei-me para ele, para este homem com quem me casei 12 anos atrás, quando ainda acreditava que amor e ambição podiam coexistir sem se destruir mutuamente. Tudo bem, disse eu, a mesma palavra que havia dito antes, a palavra que ele havia tomado por capitulação. Mas desta vez vi o tremor da dúvida em seus olhos, o início da compreensão de que talvez, apenas talvez, tivesse calculado mal algo fundamental. Eu vou cuidar disso, acrescentei. Hoje à noite na festa você terá sua resposta. Depois saí, deixando-os naquele escritório, provavelmente já se parabenizando por terem vencido uma batalha que não entendiam que tinham acabado de perder. A guerra tinha acabado antes mesmo que soubessem que havia começado. Saí do escritório de Leonardo pela 2ª vez naquela noite e peguei o elevador para voltar à festa. Minhas mãos estavam firmes enquanto eu apertava o botão. Minha respiração calma, apesar da adrenalina que corria no meu sistema. O elevador desceu suavemente.
Cada andar me levava para mais longe do confronto lá em cima e para mais perto do momento que mudaria tudo. Quando as portas se abriram, a festa ainda estava a todo vapor. O quarteto de cordas havia sido substituído por um DJ que tocava algo com um equilíbrio cuidadoso entre festivo e profissional. Os jovens analistas dançavam agora, encorajados pelo espumante e pela suspensão temporária das hierarquias de trabalho que as festas corporativas criavam. Encontrei o Dr. Geraldo perto das janelas, onde o havia deixado antes, observando a tempestade cair sobre São Paulo, com a particular imobilidade de alguém que havia vivido o suficiente para reconhecer os momentos-chave quando chegavam. Está feito, disse suavemente, colocando-me ao lado dele. Ele não perguntou o que eu queria dizer. Sabia que isso aconteceria desde o momento em que me entregou aquela pasta. Tem certeza sobre o Rio? Perguntou em vez disso. Uma vez que você fizer este anúncio, não tem volta. Leonardo ficará... Ele parou, escolhendo as palavras com cuidado. Meu filho não vai aceitar bem. Eu sei, disse eu, mas ficar me destruiria. Lentamente, metodicamente, uma pequena humilhação após a outra, até que eu não conseguiria mais lembrar quem eu era antes de me tornar alguém que aceitava ser tratada assim. O Dr. Geraldo assentiu lentamente. Algo semelhante ao orgulho passou por seu rosto marcado pelo tempo. Seu voo é segunda-feira de manhã às 9 de Congonhas. Você aterrissará pela manhã no Galeão. O apartamento na Barra da Tijuca deve estar pronto para quarta-feira. A equipe está entusiasmada. O Dr. Geraldo disse. Tomás já começou a contatar seus contatos em Campinas. Giovanna organizou introduções com 3 grupos de pesquisa de Ribeirão Preto para a sua primeira semana. Cláudio tem as previsões de orçamento prontas para a revisão. Eu havia trabalhado com essa equipe do Rio por 4 meses, através de videochamadas e trocas de e-mail, construindo relacionamentos enquanto meu casamento desmoronava e Leonardo se tornava cada vez mais hostil. Pareciam mais colegas meus do que qualquer um no escritório de São Paulo há anos. Pessoas que valorizavam a competência acima da política, que se preocupavam com o trabalho em si em vez de usá-lo como trampolim para outra coisa. Obrigada, disse ao Dr. Geraldo, querendo dizer muito mais do que apenas o trabalho. Por ter visto o que Leonardo estava se tornando. Por ter me dado uma saída que não fosse apenas fugir. Você mereceu, disse ele com firmeza. A posição no Rio não é um favor ou uma missão de resgate. É o reconhecimento de que você é a melhor pessoa para construir o que precisamos. Leonardo entenderá isso mais cedo ou mais tarde. Ou talvez não, mas de qualquer forma não mudará o fato de que você conquistou esta oportunidade com resultados. A música mudou para algo mais lento, mais reflexivo. Observei os executivos se dirigirem ao bar para encher os copos. Vi Valéria emergir do elevador e vasculhar a sala até seus olhos encontrarem Leonardo, que apareceu momentos depois dela. Seus rostos estavam tensos, inseguros. Qualquer segurança que tivessem sentido lá em cima havia sido substituída por outra coisa. Preocupação, talvez, ou o início da compreensão de que a situação não estava tão controlada quanto pensavam. Os olhos de Leonardo encontraram os meus através da sala. Por um momento apenas nos olhamos. Marido e mulher, CEO e diretora de planejamento estratégico. 2 pessoas que um dia acreditaram estar construindo algo juntas e de alguma forma acabaram como adversários em um drama corporativo que nenhum de nós havia desejado. Então ele começou a caminhar em minha direção. Valéria logo atrás, e soube que o momento havia chegado. O Dr. Geraldo tocou brevemente meu braço. Boa sorte, Amanda. Mesmo que ele achasse que eu não precisaria. Esperei até que Leonardo estivesse perto o suficiente para não ter que gritar, mas longe o suficiente para fazer com que outras pessoas ouvissem o que eu estava prestes a dizer. As conversas ao nosso redor morreram enquanto as pessoas percebiam que estava acontecendo algo significativo. Preciso dizer uma coisa, anunciei. Minha voz carregou através do grande salão com mais compostura do que eu sentia. A música parou. O DJ, lendo a sala com instinto profissional, terminou a faixa no meio da batida. No silêncio repentino, cada pessoa na festa de Natal da Almeida Farmacêutica se virou e me olhou. O rosto de Leonardo mostrava satisfação. Ele achava que tinha vencido. Achava que eu havia cedido ao seu ultimato. Achava que estávamos prestes a assistir às minhas desculpas públicas a Valéria.
cimentando seu controle tanto sobre sua empresa quanto sobre sua vida pessoal. O sorriso de Valéria era radiante, triunfante. Ergueu sua taça em um pequeno gesto que para qualquer observador parecia festivo, mas que eu sabia ser zombeteiro. Um reconhecimento privado de que ela havia tomado tudo o que era meu. E eu estava prestes a reconhecer publicamente sua vitória. Olhei para ambos, essas pessoas que pensaram que poderiam me encurralar, forçar meu consentimento, me fazer escolher entre dignidade e sobrevivência. Eu me demito da minha posição como diretora de planejamento estratégico, disse claramente, e vi a satisfação de Leonardo esvair-se na confusão, com efeito imediato. Aceitei o papel de CEO da Almeida Farmacêutica Divisão Rio. Vou me mudar para o Rio de Janeiro na próxima semana para supervisionar nossa expansão lá. O silêncio se aprofundou, mudou de qualidade. A confusão se espalhou pela sala. As pessoas trocavam olhares, tentando entender o que acabavam de ouvir. O rosto de Leonardo ficou branco, depois vermelho. Você não pode fazer isso. Essa posição não existe. Eu não... O conselho a aprovou 2 semanas atrás. Interrompi, mantendo minha voz calma e profissional. O Dr. Geraldo assinou pessoalmente. Já foi depositada junto à autoridade reguladora. Estou surpresa que você não tenha visto os documentos, Leonardo. Mas, por outro lado, ultimamente você tem estado bastante distraído. A última parte foi talvez mesquinha, mas me permiti a pequena satisfação de observá-lo enquanto percebia que todos naquela sala agora entendiam exatamente o que eu estava insinuando. O Dr. Geraldo adiantou-se, de onde estava parado, perto das janelas, de frente para Leonardo. Talvez devêssemos falar sobre isso em particular. Não! A voz de Leonardo era aguda, quase desesperada. Amanda, você não pode simplesmente ir embora. Temos projetos que precisam de... E existem responsabilidades que precisam de alguém que entenda a ciência. Terminei por ele. Alguém que se preocupe com a missão. Farei exatamente esse trabalho no Rio. Tudo já está organizado. Apartamento, transferências, estrutura da equipe. Começo no dia 2 de janeiro. Virei-me para Valéria e lhe dei o sorriso mais frio que consegui encontrar. Parabéns pela sua promoção a diretora de planejamento estratégico. Tenho certeza de que fará um trabalho excelente. Deixei notas de transição detalhadas no meu escritório. Você vai precisar delas. O rosto de Valéria havia ficado pálido. Ela esperava humilhação. A minha, não a dela. Esperava confirmação, reconhecimento público de ter vencido, de ter me substituído com sucesso em todos os aspectos da vida de Leonardo. Em vez disso, estava recebendo um trabalho para o qual não era qualificada. Na frente de todos os presentes que sabiam que ela não era qualificada, enquanto a mulher que ela tentou destruir ia embora com a dignidade intacta. Fui em direção à saída, de cabeça erguida, o coração batendo forte, mas minha expressão era serena. Amanda, espere. A voz de Leonardo falhou ligeiramente. Precisamos conversar sobre isso. Você não pode simplesmente... Parei na porta, olhando para trás na sala cheia de executivos que observavam este drama corporativo. Meus olhos encontraram o Dr. Geraldo, que me deu o mais leve aceno de aprovação. Tudo bem, disse eu, usando a mesma palavra que já tinha dado a Leonardo 2 vezes naquela noite. A palavra que ele havia tomado por capitulação. Neste contexto, diante de todas essas testemunhas, significava algo completamente diferente. Significava: tudo bem, terminei. Tudo bem, escolho a mim mesma. Tudo bem, você está prestes a descobrir o que acontece quando confunde silêncio com fraqueza. Depois saí na noite de dezembro, na chuva torrencial que agora caía mais forte, nos primeiros momentos da minha nova vida. Atrás de mim, ouvi a voz de Leonardo alta de pânico. Pai, por favor, me diga que ela não enviou os documentos de sucessão. Por favor, me diga que você não assinou a reestruturação das cotas da empresa sem me consultar. A resposta do Dr. Geraldo foi baixa, mas ouviu-se no silêncio repentino. Eu me consultei com o conselho, Leonardo. Essa é toda a consulta necessária. Talvez você devesse ter prestado mais atenção ao que sua esposa estava construindo em vez de... Uma pausa deliberada. Outros assuntos. Não fiquei para ouvir o resto. Eu tinha horas antes do meu voo para o Rio, um quarto de hotel perto de Congonhas me esperando, e o início de um futuro que era finalmente todo meu. A chuva estava fria no meu rosto enquanto eu ia para o meu carro estacionado.
Meu telefone já estava tocando com mensagens e chamadas, mas ignorei todas. Haveria tempo para a logística e as explicações e o desmantelamento administrativo de um casamento. Mas esta noite eu só precisava sentir isto. O peso que saía do meu peito, a possibilidade que se abria diante de mim, a compreensão de que eu tinha escolhido a mim mesma acima de qualquer outra coisa e o céu não tinha desabado. Eu tinha sobrevivido, mais do que sobrevivido. Eu tinha vencido, mesmo que não de uma maneira que Leonardo ou Valéria entendessem. Eu tinha vencido recusando-me a jogar o jogo deles, construindo algo de que eles não sabiam nada até que fosse tarde demais para parar, dizendo tudo bem, e querendo dizer algo completamente diferente do que eles tinham ouvido. Entrei no carro e dirigi até o aeroporto de Congonhas, para o quarto de hotel onde passaria a manhã de Natal rumo ao Rio e a uma equipe que não sabia nada de casos ou traições ou casamentos que terminavam em escritórios de cobertura, rumo a uma vida em que eu poderia ser de novo simplesmente Amanda, em que meu trabalho seria julgado com base nos resultados e não na política, em que não teria que lutar por espaço no meu próprio casamento ou dignidade na minha própria empresa. O horizonte de São Paulo recuou no meu espelho retrovisor, tornando-se cada vez menor, até que desapareceu completamente, engolido pela tempestade e pela distância, e não senti nada além de alívio. O quarto de hotel perto do aeroporto era exatamente o que se esperaria de uma acomodação corporativa. Gravuras de paisagens genéricas nas paredes, uma cama razoavelmente confortável, mas esquecível. Fiz o check-in pouco depois da meia-noite da véspera de Natal, vestindo ainda o vestido de seda verde esmeralda da festa. Minhas malas já estavam prontas e esperando no carro. Eu deveria ter sentido algo dramático, dor talvez, ou raiva, ou aquele tipo de alívio catártico que deriva de ter finalmente escapado de algo tóxico. Em vez disso, me sentia apenas cansada e estranhamente vazia, como se tivesse prendido a respiração por meses e finalmente tivesse expirado. Mas não sabia exatamente o que fazer com o espaço resultante. Meu telefone tinha tocado constantemente desde a minha partida da festa. Tirei o som, mas a tela continuava a iluminar com notificações, SMS, chamadas, mensagens de voz, que se acumulavam como provas do caos que eu tinha deixado para trás. Chamadas de Leonardo, de Valéria, 6 de vários executivos. Não atendi ninguém. Em vez disso, pedi serviço de quarto, um sanduíche que mal toquei e passei a véspera de Natal revisando documentos para o Rio, tentando focar no futuro em vez dos escombros do passado. Na manhã de Natal, acordei cedo e liguei para o Dr. Geraldo. Atendeu no primeiro toque. Sua voz estava alerta apesar da hora. Amanda, como você se sente? Estou bem, disse eu, o que não era totalmente verdade, mas também não era mentira. Quão ruim foi depois que eu fui embora? O Dr. Geraldo suspirou e ouvi café sendo servido. Aquele pequeno som doméstico pareceu de alguma forma tranquilizador através da linha telefônica. Leonardo passou grande parte da noite procurando motivos legais para bloquear sua transferência. Ligou para 3 advogados diferentes. Acordou o consultor jurídico do conselho à 1 da manhã. Todos disseram a mesma coisa. Seu contrato contém cláusulas de mobilidade. A posição no Rio é uma promoção legítima. A aprovação do conselho é inatacável. Não há nada que ele possa fazer. E Valéria? Valéria está furiosa por você levar os relacionamentos de pesquisa. Aparentemente tentou exigir que você entregasse suas listas de contatos, suas conexões em Campinas e Ribeirão Preto, como se fossem relacionamentos profissionais construídos em mais de uma década. Propriedade corporativa que pode ser transferida como móveis de escritório. Ri sombriamente. Valéria realmente não tinha ideia de como tudo isso funcionava. Não se podia simplesmente herdar credibilidade ou confiança ou o tipo de relacionamentos profissionais que tornavam possíveis as parcerias de pesquisa. O que você disse a ela? Que os relacionamentos profissionais da Dra. Amanda Almeida pertencem à Dra. Amanda Almeida e se ela decide usá-los para a Almeida Farmacêutica Rio, é exatamente o que esperamos. Ele fez uma pausa. Leonardo me pediu para reconsiderar a posição no Rio. Disse que sua atividade independente levaria a conflitos com a visão estratégica dele para a empresa. O que você disse? Disse que talvez seja a hora de a empresa ter mais de uma visão estratégica.
que não é uma governança corporativa sólida confiar completamente no julgamento de uma só pessoa, especialmente quando esse julgamento tem sido questionável ultimamente. Outra pausa, desta vez mais pesada. Ele desligou na minha cara, Amanda. A primeira vez que ele fez isso. Falamos de logística depois. Meu voo segunda-feira de manhã, o apartamento na Barra da Tijuca que estaria pronto na quarta-feira. A equipe que eu já estava preparando para a minha chegada. Antes de desligar, o Dr. Geraldo disse algo que apertou meu peito. Sinto muito pelo que ele fez com você, pelo que ele se tornou. Você merecia coisa melhor do meu filho e desta família. Fiquei sentada por muito tempo depois da chamada com aquelas desculpas, olhando através da janela do hotel para o horizonte de São Paulo, cinzento e chuvoso na luz da manhã de dezembro. Passei o resto do dia de Natal naquele quarto, não festejando, mas me preparando. Verifiquei os contratos de aluguel, estudei as regulamentações, planejei meus primeiros 90 dias no Rio com a mesma precisão metódica que eu havia trazido para a pesquisa farmacêutica. Meu telefone tocava regularmente com mensagens de Leonardo. Primeiro irritadas, depois implorando, depois irritadas de novo. Não li nenhuma. Eu havia bloqueado o número dele depois de digitar uma única resposta. Meu advogado entrará em contato para os procedimentos de separação. Por favor, direcione todas as comunicações futuras através do jurídico. A segunda-feira de manhã chegou cedo demais e não cedo o suficiente. Fiz o check-out do hotel às 7 da manhã, devolvi meu carro alugado, passei pelos controles com meus documentos cuidadosamente organizados que provavam que sim, eu tinha um emprego legítimo me esperando no Rio. O voo foi curto, mas ainda assim me deu tempo demais para pensar. Eu havia levado trabalho, propostas de pesquisa para revisar, acordos de parceria para estudar. Mas me peguei em vez disso olhando pela janela, vendo a paisagem brasileira passar abaixo de mim, aquela vasta extensão que separava minha velha vida do que vinha depois. Aterrissei pela manhã, exausta e desorientada não pela viagem, mas pela pura grandeza do que eu tinha acabado de fazer. Mas Tomás me encontrou na chegada com uma placa escrito Dr. Almeida e um sorriso genuinamente caloroso, e algo no meu peito relaxou ligeiramente. Bem-vinda ao Rio, disse ele, ajudando-me com as malas. A equipe está muito entusiasmada em trabalhar com a senhora. Temos seu apartamento pronto, fizemos compras, encontramos até uma máquina de café decente, já que Giovanna disse que a senhora é exigente com café. Aquela pequena gentileza, o cuidado em fazer as compras, em pensar nas preferências sobre o café, me fez sentir mais bem-vinda do que eu me sentia em São Paulo há anos. O escritório na Barra da Tijuca era tudo o que o Dr. Geraldo havia prometido. Moderno, mas não ostentoso, cheio de luz natural. O tipo de espaço onde se podia efetivamente pensar, em vez de apenas encenar produtividade para quem quisesse olhar. Minha equipe era pequena, 8 pessoas no início, mas estavam sinceramente entusiasmadas com o trabalho que faríamos. Não entusiasmadas em escalar hierarquias ou se posicionar para promoções, mas entusiasmadas com a ciência real, com a missão real, em desenvolver curas para doenças que ninguém mais tocava. Ninguém aqui sabe nada, percebi durante aquela primeira semana, do caso, do confronto da véspera de Natal, dos formulários de RH e dos ultimatos e dos casamentos que terminavam em escritórios de cobertura. Me conheciam apenas como a doutora Amanda Almeida, a nova CEO, com uma reputação de identificar parcerias de pesquisa promissoras e construir operações sustentáveis. Era libertador de uma maneira que eu não esperava, mas São Paulo não desaparecia só porque eu tinha voado para longe. As notícias filtravam através de redes profissionais e ex-colegas que permaneciam em contato apesar do constrangimento do meu adeus. Antonella do Regulatório começou a enviar e-mails, atualizações formuladas com cuidado, que pareciam relatórios de inteligência de trás das linhas inimigas. Achei que você devia saber, começavam sempre, antes de detalhar o desastre mais recente. A guinada cosmética de Valéria havia sido aprovada por Leonardo contra as objeções dos pesquisadores-chefes. Em 2 meses, 3 dos nossos melhores cientistas haviam se demitido em protesto. A doutora Selma Kruger, que havia desenvolvido um tratamento promissor para a leucemia pediátrica, havia ido para a concorrência, levando consigo toda a sua equipe de pesquisa. O Dr. Elias Hoffman,
Nosso pesquisador-chefe para distúrbios genéticos raros havia aceitado uma posição no Hospital Sírio-Libanês, citando explicitamente o abandono da missão fundadora da empresa. Cada partida criava ondas. Outros pesquisadores ficavam nervosos, começavam a atualizar seus currículos, a atender chamadas de recrutadores. O moral despencava, a produtividade sofria. A cultura aqui agora é tóxica, escreveu Antonella em março. As pessoas não confiam na liderança. Leonardo continua prometendo que o setor cosmético gerará receitas para financiar a pesquisa sobre doenças raras. Mas ninguém acredita nele. É a mesma mentira que as empresas farmacêuticas contam sempre. Faremos o trabalho lucrativo para subsidiar o trabalho de missão. E nunca funciona realmente assim. Eu lia essas atualizações com sentimentos complicados. Satisfação por ter tido razão sobre a proposta de Valéria, mas também tristeza ao ver algo que eu tinha ajudado a construir desmoronar sob erros de liderança que eu havia previsto, mas não pude prevenir. Marcos da pesquisa ligava a cada poucas semanas, aparentemente com perguntas técnicas sobre projetos que eu havia iniciado, mas na verdade apenas para perguntar se o Rio estava indo bem. Você deveria ver o perfil na Forbes Brasil que fizeram sobre o Leonardo, disse durante uma chamada no final da primavera. É incrível, elogios rasgados, a sua audaciosa visão estratégica e sua disponibilidade para tomar decisões difíceis. Fazem parecer que ele está revolucionando a saúde. Encontrei o artigo mais tarde naquele dia. Não pude evitar, mesmo sabendo que só me faria raiva. O perfil era exatamente como Marcos havia descrito. Leonardo, fotografado em seu escritório de esquina, parecia seguro e visionário. Valéria era mencionada como sua inovadora chefe estrategista, que impulsionava a expansão em mercados de alto crescimento. Minha partida era mencionada em uma frase sobre a reestruturação da liderança e a transição consensual. Consensual. De novo aquela palavra, como se algo do que aconteceu tivesse sido consensual. O que o jornalista não havia mencionado, o que tinham ou negligenciado ou deliberadamente ignorado, era a hemorragia de talentos na Almeida Farmacêutica, a erosão das parcerias acadêmicas, a crise silenciosa que acontecia sob a imagem pública cuidadosamente gerida de Leonardo. Ele acredita agora no seu próprio marketing? Eu tinha perguntado a Marcos, ou está apenas atuando para as câmeras? Honestamente, não sei mais, respondera Marcos. Ele e Valéria são inseparáveis. Ela é fundamentalmente co-CEO a essa altura. Tomam cada decisão importante juntos e quem quer que os questione é marginalizado ou empurrado para fora. Através das atualizações de Antonella, soube que Valéria estava tendo grandes problemas em seu papel ampliado. Descobriu-se que um MBA e um TED Talk não te preparavam realmente para avaliar a pesquisa farmacêutica ou construir relacionamentos com acadêmicos que haviam passado décadas na área. Ela tentou usar meus velhos contatos de Ribeirão Preto e Campinas, mas aquelas relações eram construídas sobre confiança e credibilidade científica que ela simplesmente não possuía. O Dr. Amato, em Ribeirão Preto, aparentemente disse a ela diretamente que não tinha interesse em uma parceria com uma empresa que dava prioridade a cremes anti-envelhecimento em relação a tratamentos que salvam vidas. O Dr. Onofre, em Campinas, tinha sido mais diplomático, mas igualmente firme. A reputação da Almeida Farmacêutica deteriorou-se notavelmente sob a nova liderança. Valéria havia reagido tentando comprar parcerias, jogando dinheiro nas instituições, oferecendo subsídios de pesquisa inflacionados e tentando comprar credibilidade que não podia ganhar. Alguns programas menores haviam aceitado o financiamento, mas os pesquisadores de ponta, cujo trabalho importava realmente, haviam recusado educadamente. Ela também havia cometido erros de avaliação críticos. Antonella me enviou um e-mail confidencial detalhando como Valéria havia aprovado 3 projetos de pesquisa cosmética que eram, na melhor das hipóteses, cientificamente questionáveis. Um princípio ativo havia mostrado toxicidade hepática nos estudos precoces, mas Valéria o havia impulsionado mesmo assim, convencida de que o potencial de marketing superava os riscos. A Anvisa havia bloqueado este projeto antes mesmo que alcançasse os estudos de fase Win, custo para a Almeida Farmacêutica, 7,5 milhões de liras e um notável dano à reputação. Leonardo deveria ter responsabilizado Valéria por esses erros.
Em vez disso, defendia cada decisão, interpretava cada crítica como ataque pessoal, em vez de como legítima preocupação profissional. Era a mesma dinâmica que eu tinha vivido. O ego de Leonardo estava tão entrelaçado com Valéria que reconhecer a incompetência dela significaria admitir que seu próprio julgamento havia sido catastroficamente comprometido. Em julho, 7 meses após a minha partida, as rachaduras tornaram-se impossíveis de esconder. O preço das ações da Almeida Farmacêutica havia caído 15%. Um analista do setor publicou um relatório questionando se a empresa havia perdido sua vantagem competitiva nos tratamentos para doenças raras, exatamente o nicho que a tornara valiosa. O Dr. Geraldo me ligou uma noite de agosto. Sua voz carregava um cansaço que me preocupou profundamente. O conselho está inquieto, disse. 3 membros me abordaram em particular e expressaram preocupações sobre a liderança de Leonardo. Ainda não estão prontos para agir, mas estão observando atentamente. O que você vai fazer? Perguntei. Uma longa pausa. É meu filho, Amanda. Quero acreditar que ele reconhecerá seus erros e corrigirá a rota. Mas sou também o presidente do conselho de uma empresa com responsabilidades para com funcionários, pacientes, acionistas. Se continuar assim... Não terminou a frase. Não precisava. Falamos sobre o Rio depois. Ele queria relatórios detalhados sobre nossos progressos. Parecia extrair energia ao ouvir sobre parcerias que tinham sucesso, sobre princípios ativos que avançavam nos estudos. Você está construindo o que eu sempre esperei que esta empresa pudesse ser. Disse antes de desligar. Leonardo está construindo o que eu sempre temi que ela pudesse se tornar. Esta conversa me perseguiu por dias. O Dr. Geraldo tinha agora 74 anos, visivelmente em declínio, vendo o trabalho de sua vida desmoronar sob a liderança de seu filho. Eu me joguei mais fundo no trabalho no Rio, em parte para justificar a fé dele em mim, em parte para não pensar no colapso em São Paulo. Um desastre do qual eu havia fugido, mas do qual não podia me separar completamente. Não quando envolvia pessoas com quem eu havia trabalhado e uma missão em que eu ainda acreditava, apesar de tudo. O inverno carioca foi surpreendentemente chuvoso naquele julho, o tipo de tempo que fazia todos correrem para lugares cobertos. Eu tinha ficado no escritório até tarde trabalhando em uma proposta de parceria com Ribeirão Preto, quando meu telefone tocou por volta das 9 da noite. O nome do Dr. Geraldo na tela fez meu estômago apertar. Ele não costumava ligar tão tarde, e se o fazia, significava que algo significativo havia acontecido. Amanda, sua voz soava tensa, mais velha do que eu a tinha ouvido, mesmo durante nossas difíceis conversas sobre a liderança decadente de Leonardo. Preciso te dizer uma coisa antes que você ouça em outro lugar. O Conselho está iniciando uma investigação sobre o uso dos fundos corporativos por parte de Leonardo. Pousei a caneta com cuidado. Minha mente saltou imediatamente para aqueles extratos que eu havia documentado meses atrás. Os quartos de hotel, as compras de joias, as contas de restaurantes que não tinham nada a ver com despesas corporativas legítimas. Que tipo de investigação? Perguntei, mantendo minha voz neutra. Despesas inapropriadas, possível enriquecimento pessoal, violações das nossas diretrizes éticas. O Dr. Geraldo fez uma pausa e ouvi algo que poderia ser o pousar de um copo, o servir de líquido. Ele estava bebendo, coisa que fazia raramente. Um relatório anônimo foi apresentado 3 semanas atrás à nossa hotline de compliance. Documentação muito detalhada, datas, valores, até fotos dos extratos dos cartões de crédito. Meu peito se apertou. Dr. Geraldo, preciso que o senhor entenda uma coisa. Eu documentei essas despesas. Sim, mantive registros como seguro no caso de Leonardo tentar me processar legalmente. Mas nunca apresentei relatórios. Nunca enviei nada ao compliance, ou ao conselho, ou a qualquer outra pessoa. Eu tinha que perguntar, disse suavemente. Não porque achasse que tinha sido você, mas porque o conselho me perguntará e eu tinha que responder honestamente. Quem então? Perguntei, embora a resposta já estivesse se cristalizando com devastadora clareza enquanto as palavras deixavam minha boca. É o que não consigo entender, disse o Dr. Geraldo. Quem mais teria acesso a essas informações? Quem mais teria documentação suficientemente detalhada para... Valéria, interrompi. Silêncio do outro lado da linha.
Mas ela e Leonardo estão juntos. Por que ela... Estavam juntos, corrigi. Minha mente corria através das implicações. Doutor Geraldo, pense nisso. Valéria se aliou a Leonardo quando ele tinha poder e podia impulsionar a carreira dela. Mas o que aconteceu nos últimos 7 meses? Podia ouvi-lo pensar, ligar os pontos, as partidas dos pesquisadores, os projetos falhos, a queda do preço das ações. Exato. A reputação de Leonardo caiu constantemente. O conselho questionou o julgamento dele e Valéria visivelmente lutou em seu papel. Ela não consegue construir parcerias acadêmicas. Cometeu erros de avaliação custosos. Fundamentalmente, provou não ser qualificada para a posição que Leonardo lhe deu. Levantei-me e caminhei pelo meu escritório enquanto as peças iam para o lugar certo. Ela está cortando as amarras antes que o navio afunde. E que melhor maneira do que se posicionar como informante? Ela pode alegar que estava desconfortável com a ética de Leonardo o tempo todo, mas se sentia vulnerável demais para falar até agora. Ela se distancia dos erros dele, obtém reconhecimento por ter feito a coisa certa, talvez até especule sobre a posição dele quando ele for forçado a renunciar. O Dr. Geraldo calou-se por um longo momento. Isso é extraordinariamente calculista. Essa é a Valéria, disse eu. Ela sempre foi calculista. É o que a tornou bem-sucedida como consultora. A capacidade de ler as situações e se posicionar vantajosamente. Leonardo confundiu isso com uma conexão real porque queria acreditar que alguém tão bonito e ambicioso se importasse realmente com ele, em vez do que ele podia fazer por ela. Deus, disse o Dr. Geraldo baixinho, o que permiti que acontecesse à minha empresa? O senhor não permitiu nada, disse com firmeza. Leonardo fez as escolhas dele. Valéria fez as dela. O senhor é quem criou alternativas, quem garantiu que a missão pudesse sobreviver independentemente do que acontecesse em São Paulo. O Rio está florescendo porque o senhor teve a visão de construir algo separado da liderança de Leonardo. Falamos mais 20 minutos sobre a investigação, sobre como um consultor jurídico externo havia sido envolvido, quão meticulosamente estavam controlando as despesas, como seria dada a Leonardo uma chance de explicar, mas a documentação era aparentemente esmagadora. Se o conselho pedisse sua documentação, disse o Dr. Geraldo antes de desligar, você a forneceria. Pensei atentamente. Se for necessário para proteger a empresa, sim, mas não a oferecerei voluntariamente. Não quero ser a ex-esposa vingativa que o derrubou. Se as provas de Valéria são suficientes, que bastem aquelas. A investigação durou 3 meses. Ouvi falar dela aos pedaços através das atualizações regulares do Dr. Geraldo, através dos e-mails cada vez mais detalhados de Antonella, através do estranho silêncio de outros contatos paulistanos que de repente não sabiam o que me dizer. O acesso de Antonella às fofocas em nível de conselho revelou-se surpreendentemente completo. Seus e-mails pintavam um quadro de destruição metódica. Enquanto consultores externos entrevistavam funcionários, controlavam transações, criavam uma cronologia que não podia ser explicada. Encontraram quase 800 milhões de despesas inapropriadas em 18 meses. Escreveu em setembro. Hotéis, joias que não apareciam em nenhum formulário de divulgação de presentes, contas de restaurantes que claramente não eram ligadas aos negócios. E aqui está a parte que é realmente prejudicial. Leonardo aprovou contratos de consultoria com uma empresa que pertencia ao irmão de Valéria, nunca divulgou o vínculo, nunca passou por um controle adequado de conflitos de interesse, fundamentalmente usou dinheiro corporativo para canalizar renda para a família de Valéria. Li isso na minha mesa na Barra da Tijuca, olhando a chuva cair pelas janelas, sentindo algo complicado no meu peito. Não exatamente satisfação, mas uma espécie de confirmação sombria. Eu tinha razão sobre o fato de que o julgamento de Leonardo estava comprometido. Eu tinha razão sobre o fato de que o relacionamento dele com Valéria influenciava suas decisões profissionais. Eu tinha razão, e ter razão parecia vazio e triste em vez de triunfante. Tomás bateu na porta do meu escritório por volta dessa hora, preocupado com minha expressão. "Tudo bem? Apenas notícias de São Paulo?" disse eu, fechando meu laptop. "Nada que diga respeito ao nosso trabalho aqui." Mas não era totalmente verdade. A reputação da Almeida Farmacêutica sofria golpes que influenciavam toda a organização, incluindo a Divisão Rio.
Alguns parceiros em potencial faziam perguntas sobre a estabilidade da liderança, se a missão da empresa estava mudando, se queriam se associar com uma organização que estava nas manchetes pelos motivos errados. O conselho se reuniu hoje, escreveu Antonella no final de setembro. Reunião executiva, nenhuma ata registrada. Leonardo parecia ter envelhecido uma década. Valéria não estava lá. Aparentemente foi colocada em licença até os resultados da investigação. O boato é que ela está negociando seu pacote de rescisão nos bastidores. Então, Valéria havia antecipado a jogada. Esperta, ela se posicionaria como alguém que foi arrastada para o mau comportamento de Leonardo em vez de como participante ativa. Provavelmente acabaria em outro lugar dentro de poucos meses. Seu currículo cuidadosamente limpo para destacar os sucessos enquanto os desastres eram enterrados. Assim operavam as pessoas como Valéria, pensando sempre 3 movimentos à frente, posicionando-se sempre para a próxima oportunidade, sempre prontas para sacrificar quem quer que se tornasse inconveniente para sua trajetória ascendente. No início de outubro, o Dr. Geraldo ligou de novo. O conselho deu a ele uma escolha: renunciar tranquilamente com uma indenização base ou aceitar a demissão por justa causa e possíveis ações legais para recuperar os fundos apropriados indevidamente. O que ele escolheu? Perguntei, embora já soubesse. Renúncia. O advogado dele o aconselhou. Lutar tornaria os processos públicos, a cobertura da mídia, tudo muito mais feio do que já é. A voz do Dr. Geraldo carregava um cansaço que me inquietou. Haverá um comunicado à imprensa amanhã, linguagem padrão sobre buscar outras oportunidades. O comunicado à imprensa chegou na manhã seguinte, encaminhado por Antonella, sem comentário necessário. Leonardo Almeida renunciou para buscar outras oportunidades. A empresa era grata por sua liderança durante um período de crescimento e transformação. Nenhuma menção de investigações ou violações éticas ou quase 800 mais de despesas inapropriadas. Apenas linguagem corporativa cuidadosa que dizia tudo para as pessoas que sabiam ler nas entrelinhas e nada para todos os outros. Valéria não conseguirá o emprego dele, acrescentou Antonella em um e-mail posterior. O conselho contratou a doutora Petra Volpe da Merck. Ela passou 20 anos desenvolvendo tratamentos para doenças raras. É exatamente o que a empresa precisa. Verdadeira experiência farmacêutica e compromisso com a missão original. Eu conheci a Petra de passagem das conferências do setor. Brilhante pesquisadora, forte bússola moral, completamente desinteressada no tipo de joguinhos políticos que haviam consumido Leonardo e Valéria. Sua nomeação enviava uma mensagem clara sobre a direção que a Almeida Farmacêutica estava tomando. Retorno à missão, retorno à pesquisa sobre doenças raras, retorno a tudo pelo que o Dr. Geraldo havia fundado essa empresa. Eu deveria ter me sentido justificada. Deveria ter sentido satisfação de que a empresa tivesse sido salva da liderança catastrófica de Leonardo. Em vez disso, me sentia em grande parte triste. Triste pelo Dr. Geraldo, que assistia à vergonha pública de seu filho. Triste pelos funcionários que haviam acreditado na visão de Leonardo. Triste pelo tempo e energia desperdiçados em guinadas cosméticas e brigas políticas em vez de trabalho que importava realmente. Mas sentia também outra coisa. Gratidão, talvez, por ter ido embora quando fui, por ter construído algo no Rio em vez de lutar mais batalhas em São Paulo, por ter escolhido a mim mesma acima da lealdade a um homem que não a merecia mais. Giovanna bateu na porta do meu escritório naquela tarde. Amanda, a equipe de Ribeirão quer planejar uma chamada para avançar o princípio ativo para a fibrose cística nos estudos de fase 2. Você está disponível amanhã de manhã? Absolutamente, disse eu, abrindo meu calendário. A que horas fica bom para vocês? Trabalho real, progresso científico, vidas de crianças salvas. Isso era o que importava. Não os dramas corporativos, ou as quedas da liderança, ou as investigações sobre despesas. As decisões de Leonardo tiveram consequências. O cálculo de Valéria pagou a curto prazo, mas provavelmente a perseguiria a longo prazo. A empresa do Dr. Geraldo tinha sido salva por alguém que entendia realmente sua missão. Eu estava exatamente onde deveria estar, construindo algo real, enquanto São Paulo separava os escombros de tudo o que Leonardo havia destruído. A investigação foi encerrada. Leonardo renunciou. Valéria foi embora silenciosamente com seu pacote de rescisão e uma história cuidadosamente criada.
e a Almeida Farmacêutica começou o lento trabalho de restaurar sua reputação sob a liderança de Petra Volpe. Fiquei no Rio e observei tudo de longe. Grata pela distância, grata pela fuga, grata de que tudo bem tivesse significado exatamente o que eu precisava. A vida no Rio tinha se assentado em um ritmo no segundo ano. A divisão Rio tinha crescido de 8 pessoas para 40, com escritórios agora no Rio, Paris e Berlim. Tínhamos 7 princípios ativos em várias fases de estudos clínicos, parcerias com 12 institutos de pesquisa em toda a Europa e uma reputação de ser a parte da Almeida Farmacêutica, que permaneceu fiel à missão original. Eu havia encontrado amigos, verdadeiros amigos, não apenas contatos profissionais. Emma, uma pesquisadora do Imperial College, que eu conheci através de Tomás. Cláudio, um advogado especializado em patentes que morava no meu prédio e me guiou através do complicado processo de direito autoral internacional durante numerosos jantares em churrascarias. Sara, uma expatriada americana que gerenciava uma livraria em Santa Teresa e me lembrava que a vida existia além da pesquisa farmacêutica. Eu tinha, em outras palavras, construído uma vida. Não a vida que eu tinha imaginado aos 20 anos e casada, mas uma vida boa, autêntica. Quando o e-mail chegou numa terça-feira de manhã em março, 2 anos e 3 meses depois que eu deixei aquela festa de Natal, quase o deletei sem ler. O endereço do remetente era um que eu não reconhecia. O assunto era simples. Algo que preciso dizer. Provavelmente uma armadilha ou uma tentativa de phishing. Mantive o cursor na tecla delete, mas algo me fez abri-lo em vez disso. A primeira linha me disse tudo. Amanda, estou em terapia há 6 meses. Leonardo. Eu deveria ter parado de ler ali mesmo. Deveria ter deletado e mantido os muros que eu havia construído com cuidado e que tinham tornado possível a paz. Mas a curiosidade é uma coisa poderosa e depois de 2 anos de silêncio, uma parte de mim precisava saber o que ele achava que precisava dizer agora. Meu terapeuta sugeriu que eu escrevesse isto, continuava o e-mail. Não porque você me deva algo, mas porque eu lhe devo a verdade. Destruí nosso casamento porque tinha medo da minha própria inadequação. Encostei-me no espaldar da cadeira e encarei aquelas palavras na minha tela. Você era brilhante, todos sabiam disso. Você entendia a ciência de uma maneira que eu nunca poderia. Meu pai respeitava seu julgamento mais do que o meu. Os pesquisadores confiavam em você mais do que em mim. Em vez de gerenciar essa insegurança, tentei diminuir você. Encontrei alguém que me fizesse sentir superior em vez de inadequado. Usei minha posição para punir você por ser competente. Contei a mim mesmo que você era o problema, quando a verdade era que eu tinha me tornado alguém que não reconhecia. A chuva caía nas janelas do meu escritório na Barra. Li aquele parágrafo 3 vezes, sentindo coisas complicadas. Leonardo estava finalmente dizendo o que eu sabia há anos, admitindo finalmente o que tinha sido óbvio para todos, menos para ele. Mas o reconhecimento, 2 anos tarde demais, não podia apagar o dano, não podia apagar a humilhação, ou a dor, ou os anos da minha vida que eu tinha passado tentando salvar algo que já estava morto. O e-mail continuava. Valéria me deixou 6 meses atrás, a propósito. Assim que perdi a posição de CEO, deixei de ser útil para ela. Agora ela está em uma startup de biotecnologia, ainda escalando, ainda ambiciosa, ainda tudo o que ela sempre foi. Quase ri. Naturalmente, Valéria foi embora assim que Leonardo perdeu sua utilidade. Naturalmente, ela acabou em outro lugar, provavelmente com uma história cuidadosamente criada, segundo a qual ela acabou em circunstâncias fora de seu controle. Aquela era quem ela sempre fora. Alguém que passaria por cima de qualquer um para chegar aonde queria e depois reescreveria a história para se pintar como pessoa de princípios. Não peço perdão, escreveu Leonardo. Não peço nada. Só queria que você soubesse que o que você fez, ir embora, escolher a si mesma, construir algo significativo no Rio, me ensinou mais sobre liderança e integridade do que aprendi em todo o meu tempo como CEO. Você tinha razão sobre a guinada cosmética, sobre Valéria, sobre o custo de comprometer nossa missão pelo lucro, sobre tudo. Espero que o Rio seja tudo o que você precisava. Espero que tenha encontrado a paz. Leonardo. Eu encarei essa fórmula de encerramento por muito tempo. Espero que tenha encontrado a paz, como se a paz fosse algo que se encontra, em vez de algo que se constrói dia a dia
decisão por decisão, através do duro trabalho de escolher a si mesma mesmo quando isso lhe custa tudo o que você achava que queria. Mas sim, eu tinha encontrado ou construído a paz, de qualquer modo. Passei 1 hora considerando se responderia. Uma parte de mim queria simplesmente deletar o e-mail e fingir que nunca o tinha visto. Mas outra parte, a parte que tinha amado Leonardo uma vez, que tinha acreditado no que estávamos construindo juntos, sentia que ele merecia um certo reconhecimento. No final escrevi: Leonardo, obrigada pela sua honestidade. Espero que sua terapia continue ajudando. Espero que encontre o caminho de volta para a pessoa que você era antes que a ambição consumisse todo o resto. Cuide-se. Breve, verdadeiro, não caloroso, mas não cruel. Reconhecer sua mensagem sem reabrir portas que deveriam permanecer fechadas. Apertei enviar e fechei meu laptop, ficando na minha janela observando o trânsito carioca lá embaixo, pensando em quão longe eu estava daquela véspera de Natal em que meu mundo se partiu. As desculpas de Leonardo não mudavam o passado, não tornavam a traição menos dolorosa ou a humilhação menos vívida, mas ofereciam algo valioso. A confirmação de que ir embora tinha sido a coisa certa, que o problema não era eu, que eu tinha feito a única escolha possível quando ficar significaria me perder lentamente. 6 meses depois, em uma manhã fria de setembro, recebi uma ligação de Petra Volpe. Amanda, sua voz era doce de um jeito que fez meu estômago afundar imediatamente. Tenho notícias difíceis. Geraldo faleceu na noite passada, pacificamente durante o sono. A família dele estava com ele. Sentei-me pesadamente. Meu escritório pareceu de repente pequeno demais, o ar rarefeito demais. O Dr. Geraldo, o homem que tinha me visto como mais do que apenas a esposa de Leonardo, que tinha valorizado meu julgamento, que tinha me dado a rota de fuga, que tinha salvado minha vida, se foi. O funeral é sábado, continuou Petra de São Paulo. Sei que é em cima da hora, mas a família pediu explicitamente para te avisar. Disseram, Geraldo teria querido que você estivesse lá. Voei para São Paulo naquela sexta-feira, minha primeira vez de volta desde que fui embora 2 anos e 9 meses antes. A cidade parecia a mesma, mas se sentia diferente. Menor, de alguma forma menos opressiva, como se a distância a tivesse encolhido na minha memória. O funeral foi realizado em uma igreja no centro de São Paulo, lotada com centenas de pessoas cujas vidas o Dr. Geraldo havia tocado. Líderes da indústria farmacêutica, pesquisadores cujo trabalho ele havia financiado, pacientes, pacientes reais, crianças que viviam graças aos tratamentos que a Almeida Farmacêutica havia desenvolvido sob a liderança dele. Petra fez um elogio fúnebre que o capturou perfeitamente. Geraldo Almeida construiu uma empresa sobre o princípio de que cada vida tem um valor, de que as doenças que afetam milhares são tão importantes quanto as que afetam milhões. Em uma indústria frequentemente criticada porque dá prioridade aos acionistas sobre os pacientes, ele era um farol do que o capitalismo na saúde podia ser no seu melhor. Eu estava sentada na terceira fila e chorava silenciosamente. Não chorava apenas pelo Dr. Geraldo, mas por tudo o que ele havia representado. A fé de que se podia ter sucesso sem ser impiedoso, de que ética e lucro não eram uma contradição, de que fazer o bem e fazer bem não precisavam ser forças opostas. Leonardo estava sentado na primeira fila com sua mãe e parecia mais velho do que seus 42 anos, menor, de alguma forma diminuído, de uma maneira que ia além do aspecto físico. Nossos olhares se encontraram uma vez durante a cerimônia. Ele assentiu levemente, eu assenti de volta. Nenhuma palavra, nenhuma reconciliação, apenas o reconhecimento de que ambos havíamos amado o homem que estava sendo lembrado e chorado, mesmo que tivéssemos traído esse amor de maneiras diferentes. Após a cerimônia, o advogado Dr. Geraldo, um homem chamado Sr. Carlos, que havia trabalhado com a família por 30 anos, me chamou de lado. O Dr. Geraldo deixou algo para a senhora, disse ele, entregando-me um envelope. Pediu que a senhora leia em particular. De volta ao meu hotel naquela noite, abri o envelope com mãos não totalmente firmes. Dentro havia uma carta na caligrafia familiar do Dr. Geraldo, datada de 3 semanas antes de sua morte. Amanda, se você está lendo isto, eu parti. Mas antes de ir, quero que você saiba uma coisa. Você salvou minha empresa.
Não apenas a divisão do rio, mas toda a organização. Permanecendo fiel à missão, recusando-se a comprometer sua ética, escolhendo construir algo real em vez de destruir Leonardo por vingança, você lembrou a todos o que a Almeida Farmacêutica deveria ser. Tive que parar de ler, dominada pela emoção, dor e gratidão, e o peso de ser vista tão claramente por alguém que tinha sido tão importante. Leonardo era meu filho e eu o amava, mas você era a filha da minha visão. Aquela que entendia o que eu estava tentando construir. Obrigado por levar isso adiante. Obrigado por escolher a integridade acima da vingança. A carta continuava, e quando li o parágrafo seguinte, perdi o fôlego. A empresa é sua agora, se você a quiser. O conselho está pronto para lhe se oferecer a posição de CEO. Deixei para você 40% das minhas ações com direito a voto sob a condição de sua aceitação. Encarei aquelas palavras, lendo-as 3 vezes para ter certeza de que tinha entendido direito. O Dr. Geraldo tinha me deixado o controle da Almeida Farmacêutica. Não apenas uma posição, mas ações reais com direito a voto. O suficiente para ter poder real, autoridade real para moldar a direção da empresa. Mas se o Rio se tornou sua casa, concluía a carta, se você prefere continuar construindo lá, em vez de voltar para São Paulo, eu entendo. Faça o que lhe traz paz. Você mereceu isso. Com amor e gratidão, Geraldo. Fiquei sentada por horas com aquela carta, observando as luzes de São Paulo se acenderem enquanto a noite caía, pensando nas decisões e nas consequências e no que significava honrar o legado de alguém. O Dr. Geraldo tinha me oferecido tudo. Controle sobre a empresa, satisfação sobre Leonardo, a chance de voltar para São Paulo como vencedora em uma guerra que eu nunca quis lutar. A tentação era real. Uma parte de mim queria aceitar. Queria provar que eu podia liderar a empresa inteira. Queria a satisfação de sentar na cadeira de CEO enquanto Leonardo olhava de onde quer que sua vida o tivesse levado. Mas isso seria sobre ego, vingança, provar algo para pessoas cujas opiniões não importavam mais. E eu havia aprendido algo crucial nos meus 2 anos no Rio. A melhor vingança não é a destruição. É construir algo tão bom que o fracasso dele se torna irrelevante em comparação. Isso era o que eu tinha construído no Rio. Estava construindo ainda. A pergunta era se eu queria renunciar a isso para voltar a São Paulo e a toda a história complicada que esperava lá. Olhei para o horizonte de São Paulo, a cidade que um dia tinha sido minha casa, e soube minha resposta. Voei de novo para o Rio na manhã seguinte. A carta do Dr. Geraldo dobrada com cuidado na minha bolsa. As palavras dele ainda ressoavam na minha cabeça. A empresa é sua, se você a quiser. 40% de ações com direito a voto. A posição de CEO me esperava. Tudo o que eu poderia ter querido 3 anos atrás, antes do caso, antes do ultimato, antes de aprender que às vezes a coisa que você mais queria, na verdade, te destruiria. A ligação de Petra Volpi chegou 2 dias depois, uma quarta-feira à tarde, enquanto eu estava revisando acordos de parceria com o Instituto Karolinska de Estocolmo. Amanda, a voz de Petra quente, mas carregava uma incerteza profissional. Imagino que você tenha lido a carta de Geraldo a essa altura. Sim, disse com cautela. Então você sabe que o conselho está pronto para lhe me oferecer a posição de CEO. Quero esclarecer, fui contratada como liderança de transição, justamente porque ninguém sabia se você aceitaria o papel que Geraldo tinha claramente previsto para você. Se você quiser voltar para São Paulo, eu me retiro, sem ressentimentos. Esta sempre deveria ser a sua empresa se você decidir reclamá-la. Olhei da janela do meu escritório para a Barra, para o horizonte do Rio que tinha se tornado tão familiar nos últimos 2 anos e meio. Observei um grupo de turistas que provavelmente estava tirando fotos da arquitetura moderna ao longe. Petra. Aprecio a confiança, disse eu. A confiança do Dr. Geraldo, a sua, a do conselho, significa mais do que você imagina. Mas, disse Petra, sentindo o que eu ainda não tinha dito. Mas vou recusar. Silêncio do outro lado. Posso perguntar por quê, Amanda? Isso é tudo pelo que a maioria das pessoas no nosso setor trabalha por carreiras inteiras. Controle sobre uma grande empresa farmacêutica, os recursos para moldar as prioridades de pesquisa, a plataforma para influenciar a política de saúde. O Dr. Geraldo construiu tudo isso,
e queria que você o tivesse. Porque sou feliz aqui, disse simplesmente. Estou construindo algo que importa. Tenho uma equipe baseada na competência em vez da política. Tomo decisões baseadas na ciência e na ética, em vez de nos preços das ações e no ego. Acordo todas as manhãs e faço um trabalho que está alinhado com a pessoa que sou verdadeiramente. Fiz uma pausa, tentando encontrar palavras para algo que eu mesma tinha entendido completamente apenas recentemente. Aceitar a posição de CEO significaria voltar para São Paulo, navegar toda a política que destruiu meu casamento, gerenciar constantemente a sombra nas memórias de todos do que aconteceu. Cada decisão que eu tomasse seria vista através da lente da nossa história. Cada desafio à minha autoridade traria um subtexto sobre o fato de eu ser qualificada ou apenas a ex-esposa que voltou para pedir vingança. Poderíamos gerenciar isso, disse Petra. Poderíamos estabelecer limites claros, sua autoridade independente de... Você não pode prometer isso, interrompi gentilmente. A mudança cultural leva anos, as organizações têm memórias e, honestamente, Petra, não quero passar os próximos 10 anos da minha vida lutando essas batalhas. Fiz isso por 8 anos no meu casamento. Cansei de lutar por um espaço que deveria ter sido concedido livremente. Petra ficou em silêncio por um longo momento. Você pensou nisso de verdade? Sim, confirmei. E aqui está o que eu penso. Você faz um trabalho excelente. Você entende a missão. Você tem a credibilidade científica e a bússola moral. Você já está reconcentrando a Almeida Farmacêutica na pesquisa das doenças raras, reparando os relacionamentos com as instituições acadêmicas, trazendo de volta os pesquisadores que foram embora sob a liderança de Leonardo. Respirei fundo. Você é exatamente a líder de que a Almeida Farmacêutica precisa agora. Alguém sem bagagem, sem história complicada, sem dinâmicas pessoais que ofuscam cada interação. Eu te recomendo para a posição permanente de CEO. Construa sobre o que o Dr. Geraldo começou e deixe que eu continue construindo a divisão Rio. Podemos obter mais se colaborarmos à distância do que se eu tentar navegar a política paulistana. Tem certeza? Perguntou Petra. Não é o medo falando, porque se você mudar de ideia daqui a 6 meses... Tenho certeza, disse com firmeza. Não é medo, é clareza. Pela primeira vez em anos, talvez em toda a minha vida adulta, sei exatamente o que quero e por quê. Isso vale mais do que qualquer título. Falamos de logística depois, de como se configurariam as cotas da empresa se eu ficasse no Rio, de como coordenaríamos entre as operações principais e as do Rio, de como estruturaríamos as relações de reporte para honrar a visão do Dr. Geraldo e, ao mesmo tempo, construir algo sustentável. Quando finalmente desliguei, senti um peso ir embora que eu nem tinha percebido completamente que carregava. O peso da expectativa, da obrigação, da sensação de ter que provar algo a pessoas cujas opiniões tinham perdido há muito tempo seu poder sobre mim. Fiquei no Rio. No decorrer do ano seguinte, a divisão Rio cresceu para mais de 100 funcionários com escritórios ampliados em Paris e Berlim e novas parcerias em todo o continente. Tornamo-nos conhecidos como o Centro de Inovação da Almeida Farmacêutica. O lugar onde acontecia a pesquisa ambiciosa para as doenças raras, para onde os cientistas vinham quando queriam trabalhar em doenças que importavam de verdade, em vez de perseguir lucros blockbuster. A parceria com o Instituto Karolinska forneceu um princípio ativo promissor para o tratamento de uma rara forma de distrofia muscular. A colaboração com o Max Planck impulsionou a pesquisa sobre terapias genéticas para doenças do sangue. Os projetos de Ribeirão e Campinas progrediam através de estudos clínicos, mas a virada veio de um lugar inesperado, um pequeno grupo de pesquisa na Universidade de Edimburgo, com o qual Tomás tinha nos colocado em contato. Eles tinham trabalhado num tratamento para uma rara forma de leucemia pediátrica que afetava menos de 300 crianças por ano na Europa. A maioria das empresas farmacêuticas não tocaria nisso. O mercado era pequeno demais, a pesquisa arriscada demais, o potencial de lucro era essencialmente zero. Mas o Dr. Geraldo não havia fundado a Almeida Farmacêutica para perseguir lucros. Ele a havia fundado para salvar vidas que as empresas maiores consideravam não dignas de serem salvas.
Nossa colaboração com Edimburgo forneceu um princípio ativo que mostrou resultados notáveis nos estudos de fase 2. A Anvisa lhe conferiu o status de terapia inovadora e acelerou a aprovação. Se tivesse sucesso, aquelas 300 crianças teriam uma opção de tratamento onde antes não existia nenhuma. Aquela era uma satisfação que valia mais do que qualquer título de CEO. Aquela era vingança na sua forma mais pura. Não destruir Leonardo, mas construir algo tão significativo que o fracasso dele se tornava irrelevante em comparação. Às vezes pensava nele. Perguntava-me o que fazia, se a terapia tinha ajudado realmente, se tinha encontrado paz em qualquer vida que tivesse construído depois de ter perdido tudo. Através de contatos do setor ouvia fragmentos. Tinha aceitado uma posição de consultor numa empresa farmacêutica de médio porte. Trabalho de estratégia, bom, mas não chamativo. O tipo de carreira que pagava bem, mas não deixava nenhum rastro particular no mundo. Valéria tinha acabado numa startup de biotecnologia. Aparentemente, tinha aprendido o suficiente com seus desastres na Almeida Farmacêutica para ser moderadamente competente num papel menos proeminente. Provavelmente subiria de novo mais cedo ou mais tarde. As pessoas como Valéria faziam isso sempre. Mas ela nunca alcançaria as alturas a que tinha aspirado. Ela sempre carregaria a reputação de alguém que tinha ido para a cama para obter uma posição que não podia efetivamente exercer. Nenhum dos dois prosperava, mas nenhum dos dois tinha sido completamente destruído. Eram apenas pessoas comuns, médias, que tinham mirado mais alto do que sua competência justificava, falhando espetacularmente e se acomodando numa confortável mediocridade. Eu era extraordinária, não por títulos ou reconhecimentos, mas porque estava realizando um trabalho que importava enquanto vivia uma vida que sentia autêntica. Eu tinha encontrado a paz no Rio. Não a ausência de desafios ou dificuldades, mas a presença de propósito e sentido e a satisfação diária de construir algo real. Às vezes, tarde da noite, pensava naquela véspera de Natal de 3 anos atrás, em estar no escritório de Leonardo, enquanto ele exigia que eu pedisse desculpas à sua amante, em dizer aquela única palavra, tudo bem, e observar o rosto de Leonardo mudar de triunfo para confusão, para eventual horror, enquanto percebia o que, tudo bem, realmente significava. Tudo bem não tinha significado nem consentimento, nem capitulação. Tinha significado. Tudo bem, vejo quem você se tornou. Tudo bem, cansei de salvar algo que já está morto. Tudo bem, escolho a mim mesma. Tudo bem, veja o que acontece quando confunde silêncio com fraqueza. Aquelas 2 sílabas tinham me levado longe. Através de anos de reconstrução, através do colapso de tudo o que me havia definido, casamento, posição, identidade construída em torno do sucesso de outro, elas tinham me levado a algo melhor, algo real, algo todo meu. Eu tinha aprendido que a vingança não precisa ser destruição. Às vezes a melhor vingança é simplesmente viver bem, construir algo significativo, encontrar paz, construir uma vida nos seus termos, em vez de segundo as expectativas de outro. Eu tinha aprendido que ir embora não é fraqueza. É frequentemente a escolha mais corajosa que se pode fazer quando ficar significaria perder-se lentamente. Eu tinha aprendido que os relacionamentos que valem a pena manter são construídos sobre o respeito mútuo, em vez de sobre a necessidade ou a obrigação, ou sobre complicadas dinâmicas de poder onde amor e controle são impossíveis de separar. E eu tinha aprendido que, tudo bem, às vezes é a palavra mais poderosa em qualquer língua. Não porque consente, mas porque reconhece a realidade e escolhe diferentemente. Sentada numa terça-feira à noite chuvosa, no meu escritório no Rio, verificando propostas de pesquisa que salvariam a vida de crianças. Cercada por uma equipe que valorizava a competência acima da política, vivendo numa cidade que tinha se tornado casa de uma maneira que São Paulo nunca tinha sido. Eu pensava nisso finalmente de modo completo. Eu estava em ordem. E isso não era apenas suficiente, era tudo. A divisão Rio continuava a crescer. O princípio ativo de Edimburgo procedia rumo à aprovação. Novas parcerias se formavam com institutos de pesquisa com os quais eu só tinha sonhado trabalhar. A sombra de Leonardo desbotava até não ser quase mais visível. Apenas uma lição aprendida em vez de uma ferida que sangrava ainda.
Valéria tornou-se irrelevante. Alguém de quem ouvia ocasionalmente através das fofocas do setor, mas que não ocupava mais espaço nos meus pensamentos. O legado do Dr. Geraldo vivia, não no quartel-general de São Paulo, mas nos laboratórios do Rio, nos hospitais pediátricos em toda a Europa. Na pesquisa que salvava vidas, porque era a coisa certa, não porque era lucrativa. E eu vivia de modo completamente autêntico nos meus termos. Às vezes as pessoas perguntavam se eu me arrependia de não ter aceitado a posição de CEO. Se me perguntava o que teria sido diferente se eu tivesse voltado para São Paulo para reclamar a empresa que o Dr. Geraldo tinha desejado para mim. A resposta era sempre não, porque eu tinha aprendido a lição mais importante de todas. Vencer não significa reclamar o prêmio maior ou provar que tem razão ou fazer as pessoas que te machucaram pagarem pelo que fizeram. Vencer é escolher a si mesma, construir algo significativo, encontrar a paz. E segundo essa medida, eu tinha vencido completamente. Eu tinha dito tudo bem 3 anos atrás. E tudo bem, eu queria dizer agora não como capitulação, não como aceitação da derrota, mas como a declaração mais poderosa que eu já tinha feito. Eu estou bem. Escolhi a mim mesma e essa escolha salvou minha vida. Se esta história de poder silencioso e vingança estratégica te manteve colado na cadeira, então aperte agora o botão curtir. Minha parte favorita foi quando Amanda disse tudo bem na festa de Natal e saiu de cabeça erguida, deixando Leonardo em pânico. Qual foi o seu momento favorito? Escreva nos comentários aqui embaixo. Não perca outras poderosas histórias de vingança como esta. Inscreva-se no Vingança Final e ative o sino das notificações para não perder nenhum envio. E se estas histórias trazem uma pequena alegria ao seu dia, considere a ideia de fazer uma pequena doação. Seu apoio nos ajuda a continuar criando histórias envolventes para você. Muito obrigada. M.